Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre Camil. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, eu vou deixar passando um card aí em cima do vídeo, onde mostra todos os aportes que eu já fiz nessa carteira até o momento, lembrando que traçamos como objetivo primário alcançar os 50 mil reais investidos na Bolsa de Valores. Bom, sem mais enrolação, temos aqui agora a cotação atual da ação da Camil e atualmente o preço dessa ação é de R$ 9,22. Pegamos aí a cotação olhando um período de mais ou menos 5 anos, para ter uma ideia de como essa ação performou, pensando aí num período mais de longo prazo. E percebam que, em geral, por vários momentos, essa ação não teve tanta variação assim. E aí, no final de 2019 para cá, houve um crescimento bem interessante na cotação dessa ação. E desde então, aos poucos, a Camil vem apresentando uma queda. E hoje vem variando aí entre R$ 7 e R$ 10. Pensando aí no longo prazo, considerando os resultados da empresa, pode se tratar até de uma boa oportunidade de investimento. Sobre o dividend yield, atualmente é de 3,92%. Particularmente acredito que a Camil não deva ser uma empresa que pague grandes dividendos, até porque a Camil realizou grandes aquisições recentemente e é uma empresa que está buscando o seu crescimento e a sua consolidação dentro do mercado alimentício. E considerando as últimas aquisições que a Camil realizou, temos aqui a situação atual da empresa. Hoje a Camil atua em 5 países da América do Sul, sendo que principalmente no país do Brasil, obviamente. Entretanto, a Camil também atua no país do Uruguai, Chile, Peru e Equador, que foi a última aquisição da empresa que ocorreu no exterior. Hoje a Camil conta com mais de 33 plantas em operações e mais de 7 mil colaboradores. Sobre as marcas que fazem parte do portfólio da Camil, a própria Camil, que é uma marca de arroz, feijão, que é um dos setores principais que a empresa atua, tem também a marca União, conhecida principalmente pelo açúcar, da marca União, a marca Coqueiro, a Malha, que foi também uma das últimas aquisições da empresa, e temos aqui outras grandes marcas. A Camil atua principalmente no setor de grãos, com arroz, feijão, setor de açúcar, pescados, massas entrou aí no portfólio da empresa recentemente, e também o setor de café foi uma das últimas aquisições também que a Camil realizou. Tem alguns outros setores, principalmente aí de grãos, que a Camil atua em todo o Brasil e algumas marcas também internacionais, atuando aí na América do Sul. Agora vamos comentar um pouco sobre os últimos resultados que a Camil apresentou. Lembrando que a Camil tem um calendário um pouco diferente e o resultado do primeiro trimestre de 2022 foi apresentado aí há alguns dias atrás, no mês de julho. A receita bruta chegou a 2,8 bi e a receita líquida 2,4 bi, um crescimento de mais ou menos 6,2% comparado com o mesmo período do ano anterior. O lucro bruto ficou em 547 milhões, ou seja, a empresa teve uma redução aí dos custos e isso também afetou a margem bruta, que fechou em 22,8%. O EBITDA da Camil também cresceu, ficou em 245 milhões de reais, crescimento de cerca de 33%, considerando o mesmo período do ano anterior. E o lucro líquido, esse sim teve uma queda, fechou em 97 milhões, caiu cerca de 10,5%. Houve alguns custos e despesas por conta de alguns eventos, de aquisições que a empresa realizou e também as despesas financeiras cresceram um pouco. Também é justificável por conta de últimas aquisições que a Camil realizou, principalmente nos últimos trimestres do final do ano de 2021. Temos também alguns outros destaques, a integração das últimas aquisições da empresa, lembrando que as últimas aquisições foram respectivamente no setor de massas, marca Santa Malha, no setor de café, e também teve uma última aquisição internacional que ocorreu no país do Equador, onde a empresa também vai atuar principalmente aí no setor de arroz, e também ocorreu a integração de uma empresa de produtos saudáveis no país do Uruguai. Um outro destaque também foi o lançamento do café da marca União, é uma marca conhecida principalmente por atuar no setor de açúcar e com certeza já tem um certo destaque no mercado e isso pode dar muito certo o lançamento desse novo produto e nesse novo ramo de atuação que a Camil está atuando. Sobre o desempenho operacional, considerando aí as últimas aquisições, hoje mais ou menos 65% dos recursos da Camil são provenientes do Brasil e 35% é considerado internacional. Os produtos que mais geram recursos para a empresa em geral é o próprio arroz. A própria marca Camil é gigante nesse setor de arroz, seguido aí também do setor de açúcar.
fica evidente aí os destaques que esses dois produtos têm na geração de recursos da empresa. Sobre os resultados da Camil ao longo dos anos, via de regra, os resultados seguem a cotação. E notem aí que justamente quando a cotação começou a subir, no final do ano de 2019, foi quando a receita realmente começou a crescer bastante, principalmente se a gente pegar o consolidado anual. Nos últimos anos houve um crescimento bem interessante na receita bruta da empresa. Considerando o ano de 2021, a receita bruta foi de 10 bilhões e 261 milhões de reais. E, em geral, podemos concluir que a empresa aproveitou esses períodos em que a receita cresceu, o caixa cresceu, para realizar novos investimentos e continuar nessa tendência de crescimento. A Camil atua no setor alimentício e é um setor que em geral atua com margens mais apertadas. Percebam aqui que conforme a receita líquida foi crescendo, o CPV, ou seja, os custos de produtos vendidos, também vão crescendo. As margens são apertadas, mas se esse crescimento continuar ocorrendo, significa que a empresa também vai estar gerando mais recursos e gerando mais lucro. Considerando aí os últimos anos, a margem bruta variou aí entre 20% a 25%. Sobre o CAPEX da Camil, principalmente aí no ano de 2021, foi o ano que a empresa mais realizou investimentos, aproveitando aí essa alta nas receitas, na geração de caixa e no próprio lucro. Já nesse primeiro trimestre de 2022, a empresa precisou dar uma segurada nos investimentos, foi um movimento até que bem natural, e o CAPEX fechou em 28,6 milhões. Esses investimentos foram principalmente em ativos que já faziam parte do portfólio da empresa, alguns projetos também que estavam em desenvolvimento e em expansão. Houve uma queda no CAPEX de mais ou menos 37%, nada fora do normal, um movimento até que bem esperado, até porque a empresa se endividou para fazer esses novos investimentos no ano de 2021. Ocorreu também novos programas de recompra, esse foi o 7º programa da empresa e ao total a Camil vai comprar 10 milhões de ações. Esse é o maior programa de recompra que a empresa já realizou, valoriza bastante as ações dos acionistas, pois vai diminuir a quantidade de ações no livre mercado. Também foram canceladas 10 milhões de ações que a empresa tinha em tesouraria, movimento também muito interessante para os investidores de Camil. E até o final de maio, mais ou menos, a empresa tinha mais de 1 milhão de ações de tesouraria. A tendência é que esse número cresça com esses novos programas de recompras que estão ativos. Considerando esse primeiro TRI de 2022, a estrutura acionária da Camil é da seguinte forma: mais ou menos 69% das ações totais pertencem ao controlador da Camil. As ações em tesouraria representam mais ou menos 0,4% das ações totais e o free float é de mais ou menos 30%. E sobre a representatividade do free float, mais ou menos 59% das ações são pertencentes a estrangeiros e 41% pertencem a investidores locais aqui do Brasil. Considerando os últimos investimentos da empresa, foram várias aquisições de grandes empresas. Obviamente que a Camil precisou se endividar e o endividamento cresceu um pouco nesse primeiro TRI de 2022. Percebam que no primeiro TRI de 2021 o endividamento bruto total foi de mais ou menos 2,6 bi e no primeiro trimestre de 2022 fechou em mais ou menos 3,4 bi. Um crescimento bem significativo, mais ou menos 32%. A maior parte dessa dívida é para o longo prazo, uma pequena parcela desse endividamento total deve ser amortizado aí no período de 1 ano. E a Camil tem praticamente mais do que o dobro desse valor em caixa e aplicações financeiras. O disponível da Camil é de mais ou menos 1,3 bi e a dívida líquida mais ou menos 2 bilhões de reais. Com isso, dívida líquida sobre EBITDA apresenta o valor de 2,4. Em geral, também um indicador que cresceu bastante, mas eu diria que, considerando as novas aquisições, a geração de caixa deve aumentar bastante. Esse endividamento aí até que está bem controlado. Agora, falando um pouco de dividendos, particularmente acredito que a Camil não deva ser uma grande pagadora de dividendos, considerando o payout atual da empresa. Nesse ano de 2022 ainda não houve nenhum pagamento de dividendos para os acionistas, mas o payout médio dos últimos anos é de mais ou menos 33,25%, bem próximo aí da mínima de acordo com o estatuto social da empresa. E eu acredito particularmente que para os próximos anos, considerando os últimos investimentos, o endividamento, o payout também deve ser de mais ou menos 30% a 33% e a empresa não deve pagar tantos dividendos assim. Agora temos aqui alguns indicadores de valuation, calculei recentemente considerando os últimos resultados. O valor patrimonial atualmente é de R$ 7,78, esse é o valor patrimonial por ação. O lucro por ação é de mais ou menos R$ 1,30. Caiu um pouco, principalmente porque
o último lucro líquido teve aí uma queda. Entretanto, eu diria que mesmo assim a Camil vem apresentando bons indicadores. A cotação atual de R$ 9,22, com isso, preço sobre o lucro 7,11 e o preço sobre o valor patrimonial 1,18. Considerando os indicadores atuais, eu diria que essa ação está sendo negociada em um patamar aí bem interessante e atende, por exemplo, os requisitos de Benjamin Graham, que sempre busca por um preço sobre o lucro menor do que 15 e um preço sobre o valor patrimonial menor do que 1,5. Bom pessoal, espero sinceramente que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu like, pois ajuda esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo novamente o convite para se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.